Olá! Você vai aprender nesse vídeo como conjugar a maioria dos verbos em inglês. Então vem comigo aqui e simbora nesse vídeo para aprender mais inglês. Como aprender a conjugar todos os verbos em inglês ou quase todos? Primeira coisa, você tem que saber o que é conjugar. Conjugar é quando você pega um verbo que ele não está no uso e você coloca ele para ser utilizado. Pensa comigo assim, ó. Vou utilizar o verbo, por exemplo, jogar. O verbo jogar é um verbo que eu tenho ele em português. Eu não posso falar eu jogar bola ou eu jogar futebol. Eu tenho que pegar o verbo jogar e adaptá-lo para o uso. Eu jogo futebol. Por que é jogo? Por causa que você vai pegar o sujeito, que é o eu, mais o verbo jogar e adaptar. Eu jogo. Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vou jogar, ele joga. Em português a gente aprendeu assim. E em inglês como a gente faz? O verbo jogar em inglês é o verbo to play. Como que eu conjugo esse verbo em inglês? Muito simples. Todos os verbos em inglês, com exceção de 11, tá? Eles terão sempre esse TO. Esse TO que você está vendo aqui, ele é proporcional ao AR, né? Nós temos o AR, ER e R. Ou seja, verbos terminados em R são verbos que não estão conjugados. O termo técnico é chamado de forma infinitiva. Então, se eu pego, por exemplo, o verbo dormir é to sleep. Se eu pego o verbo comer é to eat. Como que eu conjugo esse verbo? Eu simplesmente vou remover esse TO, conjugar o meu verbo. E aí eu tenho que aprender uma coisinha chamada pronome pessoal, que eu tenho I, que seria eu tenho he, que é ele, she, que é ela, e it, que é utilizado para quando for ele ou ela, quando não for um ser humano. Eu gosto de dizer para os meus alunos que significa isso. Depois eu tenho o we, que é nós, you, que é você ou vocês, e depois eu tenho o they, que significa eles ou elas. Agora você vai pegar essa galera aqui e fazer o que? A junção do verbo na forma infinitiva, você tira da forma infinitiva e conjuga para o verbo que você quer fazer. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, eu jogo, né? Vamos colocar aqui a seguinte frase, ó. Eu jogo futebol. Como é eu? I play. Por quê? Eu removi esse TO. A partir de agora eu posso conjugar. Então eu tiro esse play, esse to, desculpa, e coloco play. E aqui eu coloco o meu complemento. Então, I play soccer. Acabei de pegar e formar a minha primeira frase. Quero mudar, quero modificar. Então, se eu quiser dizer que ele joga futebol, eu tenho que aprender um macete. Para o verbo play, eu só tenho duas conjugações, que é play e plays. Para he, para she e para it, esse play, a única diferença é que eu vou adicionar um S. Então, ficaria assim, ó. He play soccer estaria errado. Então, aqui eu adiciono um S. Essa é a única coisa difícil que você vai ter que fazer ao conjugar uma frase em inglês. Deixa eu colocar aqui pro ladinho para ficar melhor para você ver. Se eu quiser conjugar um outro verbo, no lugar do verbo play, eu quero conjugar o verbo sleep. Vou utilizar como exemplo o pronome I. Então, eu faço aqui, ó. I significa eu. Agora, o verbo dormir em inglês é to sleep. Eu não posso conjugar assim, que senão fica I to sleep. Eu dormir. Então não é eu dormir, porque é me não ser índio. Então eu durmo. Como eu conjugo? Eu venho e arranco fora esse TO. O que significa sleep? Eu durmo. E quando for a terceira pessoa? Vamos lá, terceira pessoa, você já pegou aqui o macete que é, você simplesmente adiciona um S aqui na terceira pessoa. He, she e it. Você adicionou a terceira pessoa, não tem nada a ver com plural, só quer dizer que você acabou de utilizar o verbo na forma conjugada na terceira pessoa. E se eu quiser utilizar um outro verbo, que é o verbo comer, vou usar a pessoa eu de novo. Ó, I, que significa eu. Eu não posso fazer I to eat, senão vai significar eu comer. Então, me não ser índio. Então, eu vou tirar esse TO e vou colocar I eat. E eu coloco qualquer coisa de complemento que eu quiser aqui. Como eu estou afim de comer uma pizza, então I eat a pizza. Eu como uma pizza. Se eu quiser dizer que ele comeu a pizza ou que ela,
Como eu já usei ele aqui, eu vou usar agora ela aqui, ó. Então, she, lembra que em he, she, it se adiciona o S? Então, she eats a pizza. Ela come uma pizza. É assim que você conjuga praticamente todos os verbos em inglês sem demora, direto na prática. Tá? Você quer aprender de uma maneira simples? Venha participar aí do método Inglês na Rotina, porque é a forma mais prática de você aprender inglês. Venha se tornar um bilíngue incrível. Te vejo no próximo vídeo. See you in the next time and bye for now. E lembra, o segredo está na rotina.